Olá, amigos e amigas, Dr. Alfredo Toledo e Souza na área novamente, dando continuidade ao meu vídeo anterior, onde eu falei de um gênio brilhante, Dr. Konstantin Buteyko, ucraniano, que eu considero a maior autoridade da história em fisiologia respiratória. Já falecido, ele faleceu em 2003, ele foi o líder do programa de fisiologia respiratória dos astronautas russos, do programa espacial russo, nos anos 60 e 70, e fez uma descoberta fantástica, porque eles estavam tendo, conforme eu descrevi antes, um problema que os astronautas, que eram grandes atletas, tinham um preparo físico espetacular, estavam voltando do espaço, ou das sessões de treinamento prolongado em situações simulando as condições do espaço interno, péssimos, precocemente envelhecidos, enfraquecidos, confusos, com perda de massa muscular e por aí afora. E o Buteyko descobriu que o problema era excesso de oxigênio. Naquele tempo havia o critério que o traje espacial deveria fornecer a maior saturação de oxigênio possível para facilitar a respiração do astronauta no espaço. E o que aconteceu é que esse excesso de oxigênio começou a matar os astronautas, a envenená-los e a torná-los doentios. Naquele tempo não se sabia sobre os radicais livres, não se sabia sobre os ROS, tá? Os espécimes reativos de oxigênio, Reactive Oxygen Specimens, que são elétrons liberados sem estarem pareados oxigênio com oxigênio, porque o oxigênio na natureza ele é O2. Os elétrons de oxigênio funcionam emparelhados, grudados um no outro. Se você tem um elétron a menos, um oxigênio livre, ele se torna desesperado por encontrar um outro átomo de oxigênio e fazer o O2. Numa dessas, se ele não encontrar no ambiente, ele vai comer na célula, ele vai roubar da estrutura das células, das moléculas que compõem as células, onde tem oxigênio, para fazer o O2 dele. E numa dessas, milhões de células morrem. E eu expliquei também que você só não cai de podre, não fica ruído inteiro que nem um queijo suíço nos próximos 5 minutos, porque o organismo fabrica glutationa, superóxido desmutase e catalase, que são 3 enzimas que desativam os espécimes reativos de oxigênio e param a cascata de radicais livres, sem o que vós mercê iria cair de podre daqui a 5 minutos, e eu também. Pois bem, o Buteyko inverteu a questão. Ele desenvolveu trajes espaciais que forneciam o mínimo de oxigênio ao astronauta para que ele não morresse asfixiado, e não mais o máximo. E o que aconteceu é que os astronautas passaram a voltar do espaço, ou depois de treinamentos prolongados, excelentes, como os atletas de elite que sempre foram. Pois bem, o achado básico do Buteyko é, primeiro, hiperventilação envelhece e mata. Então, se você é um pescador de pérolas, você consegue ficar 6 minutos lá embaixo, no fundo do oceano, catando ostras. Lindo. A maioria das pessoas não aguentaria 2 minutos. Só que esses 6 minutos vai fazer com que você morra lá pelos 40 anos. Então você tem um tórax desse tamanho, um peitão de 7 litros, enche e mergulha. Que lindo! Não vai viver para gastar o dinheiro das suas perolinhas, ok? Esse excesso de oxigênio vai te matar. Fabrica ROS, fabrica radicais livres demais, e eles te comem por dentro, eles te roem por dentro, te envelhecem precocemente e te matam. Certo? Então o Buteyko, a primeira coisa que ele descobriu quando ele saiu do programa espacial e começou a frequentar hospitais, é que o problema dos asmáticos, por exemplo, era a hiperventilação.
O problema do asmático não é encher o peito de ar, ao contrário do que muita gente pensa, é soltar o ar que inspirou. A maioria das asmas são asmas expiratórias, são dispneias expiratórias. O problema não é encher o pulmão, não, o problema é esvaziá-lo. Então, se o cara enche aquele desespero, tô asfixiado, aí acabou de ferrar de vez, porque e não sai nada, e o cara fica e o ar não sai. Então, o primeiro grupo de pacientes que o Buteyko desenvolveu um protocolo de tratamento foram os asmáticos. 94% dos asmáticos melhoraram uma barbaridade e alguns se curaram para sempre, simplesmente fazendo os exercícios respiratórios do Buteyko. Depois ele mostrou isso também em hipertensão arterial, mostrou em confusão mental, mostrou em bronquites crônicas e por aí afora. Muito bem, o princípio básico do Buteyko é inspirar pouco, expirar bem lentamente, ou seja, a cada minuto reduzir o número de ciclos respiratórios. O que é um ciclo respiratório? É isso. Isso é um ciclo respiratório. Encher a bagaça, esvaziar a bagaça. Em vez de você fazer isso 12, 13, 14, 15 vezes por minuto, você fazer 3 ou 4. Para isso você precisa inspirar menos do que você costuma inspirar e soltar bem mais lentamente do que você costuma soltar. Tá? Tipo, não pela boca. O Buteyko é tudo pelo nariz. Eu estou fazendo pela boca para você ouvir. Buteyko inspira pouco pelo nariz, expira lentamente pelo nariz também. Você não abre a boca no Buteyko nunca para nada, tá? Mas é... Enfim, inspira 1/3, 1/4 do que você costuma inspirar quando alguém pede para você respirar lentamente. E solta o mais lentamente que você puder. Então, ó. Isso é Buteyko. Oxigênio não é bonzinho, como eles disseram que era. Aquele amiguinho no tamborzinho do mergulhador, em excesso mata. E no tanque do astronauta, idem. E no ar puro que você está respirando. Oh, eu estou na montanha. Pupuf, 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 pupuf. Vau. Pupuf, 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 pupuf. Vau. Pof. Cai morto, fudido, podre. Não é isso. Porque o excesso de oxigênio fabrica substâncias assassinas, que são os ROS, são os radicais livres, que simplesmente matam milhões de células em segundos. E não dá para apostar que a sua reserva de catalase, a sua reserva de glutationa, a sua reserva de superóxido dismutase, que é o que salva as tuas células de continuarem morrendo, porque é uma reação em cadeia. Cada célula que morre também libera um monte de radicais livres. Então morre 2, mais radicais livres. A coisa vai aritmeticamente tendendo exponencialmente. Então quanto mais célula morrer, mais radicais livres. Morre mais radicais livres. A coisa vai assim. Como é que você segura isso? Essas 3 enzimas. A hora que elas acabarem, você vai ficar parecendo um queijo suíço e cair de podre, simplesmente, porque os radicais livres vão continuar te devorando, assim como piranhas iriam devorar um carneiro jogado numa lagoa cheia de piranhas, ok? Então, respira totalmente contra aquilo que o yoga falou durante milhares de anos, estava redondamente errado. Que o Tai Chi Chuan falou durante milhares de anos, estava redondamente errado. Que todos os fisiologistas respiratórios acreditaram gratuitamente, que todos os treinadores olímpicos
acreditam gratuitamente. Não! Não! Oxigênio tem que ser contadinho. Oxigênio mais é menos. É para inspirar pouco e expirar lentamente, sempre pela boca. Se você praticar isso meia hora, você descobre exatamente o que tem que descobrir a respeito. E acaba virando uma segunda natureza, que você vai fazer isso até dormindo. Dá uma diferença inacreditável no seu preparo físico, na sua disposição, no seu ânimo, humor, atenção, concentração, criatividade, tá? Qualidade da pele, do olhar, da escuta, de tudo. Preparo físico, cardiovascular também. Então, inspira pouco, mais ou menos 1/3 a 1/4 do que você inspirava até esse instante que assistiu esse vídeo, e solta devagarinho, sem pressa, pelo nariz. E se acontecer de soltar tudo e ficar um tempinho que eu não estou afim de respirar e não tem ar nenhum? Primeiro que não tem ar nenhum, coisa nenhuma. Existe a reserva expiratória, você jamais consegue soltar todo o ar que você respirou. O pulmão é desenhado de tal forma que é impossível soltar tudo. Sempre vai ter oxigênio sobrando, por mais pupúfio para fora que você tenha feito. Você pode assobiar 10 hinos nacionais, ainda tem ar pra cacete dentro do seu pulmão. Não faz mal, chegou no fim, ih, não estou com vontade de respirar, e agora? Vou morrer? Não, uma hora vai fazer fônfio, encheu, e aí, tutufo, fônfio, tutufo, e ih, acabou o ar, não quero respirar. Dane-se. Pois é mais ou menos 1/6. Faça, viva 8 a 12 anos a mais. Tudo aquilo que todos os fisiologistas respiratórios do mundo acreditam está errado. Yoga Taichuan, idem. Ninguém jamais vai aprender buteico na faculdade de medicina, porque a faculdade de medicina come na palma da indústria farmacêutica o tempo inteiro. Não há nenhum interesse da indústria farmacêutica que a asma se cure, que as bronquites melhorem, porque isso significa a venda a menos de incontáveis milhões de xaropes e bombinhas. Pois bem, gente, o que não tem são estudos científicos demonstrando que você respirar ao máximo, inspirar profundamente, enchendo os pulmões com o máximo de oxigênio que você puder, é bom para você. Não, não é bom. Buteyko provou por A mais B, avaliando as situações de milhares de astronautas e voluntários e candidatos a astronautas com trajes espaciais simulando as condições do espaço, que quanto mais você enche os pulmões de ar, mais você cai de podre. Isso mata, cria condições para um grande nível de substâncias tóxicas que derivam do metabolismo do oxigênio, derivam do excesso de oxigênio presente nos pulmões, que te levam à morte e ao envelhecimento precoce. Por isso que a respiração Buteyko é o oposto disso. Você inspira pouco, 1/3 ou 1/4 do ar que você está acostumado a encher o pulmão, e depois solta muito lentamente, sempre pelo nariz, nunca pela boca. Você dá uma puxadinha e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para soltar. Dá uma puxadinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para soltar. Melhora um monte de coisas, pode curar vários casos de asma, bronquites, hipertensão arterial, etc. E definitivamente prolongar a sua vida útil de 8 a 12 anos. Exatamente o oposto de ficar enchendo o pulmão toda vez e solta. Enche, olha de graça. Vamos puxar. Pupúfio. E morrer disso. Buteyko era o gênio. Você não vai achar isso na internet. Você vai achar que há cursos e institutos Buteyko na Rússia inteira, na Ucrânia inteira e em algumas capitais da Europa. Agora, nos Estados Unidos você não acha quase nada, na América Latina também não.
Porque aqui o que interessa é vender xarope e bombinha. E aí não dá para brigar com quem tem bilhões de dólares, certo? Não tem como. Buteico. Respira menos e mais lentamente. E quanto menos e quanto mais lentamente, melhor para você, e você vai sentir a diferença em poucas semanas. Fica com Deus, até a próxima.